Olá, boa tarde pra você. GTA São Paulo. Homem rouba ônibus em Limeira e é perseguido pela polícia. Ainda em São Paulo, ônibus pega fogo na Fernão Dias. Em Belo Horizonte, ar-condicionado de ônibus do Move cai sobre passageira. Já no Rio, 2 acidentes com ônibus deixam feridos na cidade. Um com a Rio Minho, outro com a Reginas. No Pará, motorista de ônibus tem mal súbito e bate em caminhão na cidade de Santarém. Ainda no norte, um ônibus bate em caminhão-tanque e deixa 3 mortos em Rondônia. No noticiário internacional, um ônibus despenca de penhasco na Bolívia e deixa 34 mortos. De volta ao Brasil, a Expresso Nordeste anuncia a volta da linha Foz-Rio e a Itapemirim coloca mais carros para leilão. E ainda mais apreensões da NTT envolvendo a Buser no Rio de Janeiro. O Jornal Agora está no ar, trazendo para você as informações do mundo rodoviário. A Polícia Militar recuperou na noite do último sábado, dia 10, um ônibus furtado na cidade de Cordeirópolis, no interior de São Paulo. O motorista, um homem de 31 anos, foi preso após confessar o furto. O veículo foi apreendido na cidade de Limeira. O ônibus, do modelo Comil Versátil, com placas de Jundiaí, foi localizado no quilômetro 161 da rodovia Washington Luiz, também conhecida como SP-310. Policiais militares receberam informação via Copom que o ônibus havia ido para a cidade de Santa Gertrudes e retornado pela estrada sentido interior capital. O veículo também acessou a rodovia Anhanguera, SP-330, e a partir daí, os policiais passaram a perseguir o veículo, num estilo GTA. O ônibus passou pelo pedágio sem parar e já em Limeira foi abordado. Ainda na rodovia, o rapaz, motorista do coletivo, bateu o ônibus num guarda-raio. Ao ser parado, o motorista saiu correndo em direção ao mato, mas foi detido. Ele confessou que havia furtado o ônibus, foi preso e o veículo devolvido ao proprietário. É mais um daqueles casos de GTA em São Paulo. Um grave acidente envolvendo um caminhão-tanque e um ônibus rodoviário acabou deixando ao menos 3 mortos na manhã desta última terça-feira na BR-364, na altura do município de Itapuã do Oeste, cerca de 110 km de Porto Velho, no interior do estado de Rondônia. O acidente ocorreu por volta das 6 da manhã. De acordo com os bombeiros e o SAMU, houveram muitos feridos e 3 mortos. Com a colisão entre os 2 veículos, o ônibus pegou fogo e ficou totalmente destruído. Além dos bombeiros e SAMU, agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil foram acionadas para o local. As chamas do incêndio eram vistas por diversos quilômetros. Devido ao acidente, a rodovia ficou fechada para atendimento das vítimas e foi liberada horas depois. De acordo com a polícia, o caminhão-tanque carregava material inflamável e o ônibus pertencia à prefeitura de Buritis, que até agora não se manifestou. As vítimas não foram identificadas. Subiu para 34 o número de mortes no acidente com o ônibus corrido na Bolívia, quando o coletivo trafegava por uma estrada no departamento de Chuquisaca. O coletivo perdeu o controle e acabou capotando em um penhasco da região, deixando ainda 9 feridos. O coletivo trafegava com 44 passageiros a bordo, 12 além da sua capacidade total. Segundo informações da equipe médica que atendeu o acidente, 10 feridos foram encaminhados para o hospital da cidade de Sucre, 5 para o hospital Santa Bárbara, 4 para o hospital São Pedro Claver e outro para o hospital universitário. O veículo com passageiros caiu de um penhasco de 150 metros em uma área montanhosa no sul do país. O veículo ficou completamente destruído. Familiares das vítimas foram ao local para reconhecer os corpos. O coronel Juan Luiz Cuevas, subchefe da polícia local, informou que o motorista tentou dar passagem para um veículo que viajava no sentido contrário e não calculou a largura da estrada, segundo as primeiras informações. Mas a polícia ainda investiga as razões do acidente, que já é a maior tragédia rodoviária deste ano da Bolívia. O acidente ocorreu de madrugada, na região sul de Chuquisaca, a cerca de 400 km a sudeste da capital La Paz. A rodovia ligava Chuquisaca a Sucre. A NTT informou que realizou de 7 a 10 de julho de 2021 mais uma etapa da Operação Pascal contra o transporte clandestino interestadual de passageiros. A operação ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na BR-040 e teve apoio da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a NTT, 13 veículos foram apreendidos, sendo 12 ônibus de empresas de turismo realizando o serviço de linha Circuito Aberto. Os veículos operavam pela empresa de aplicativo Buser e uma van também estava realizando transporte não autorizado. Para quem não sabe, circuito fechado ocorre quando o grupo de pessoas na ida é o mesmo da volta, com todos os passageiros com o mesmo destino. Por exemplo, um ônibus fretado por um grupo religioso de uma igreja menor para uma catedral. Já o circuito aberto se configura quando as viagens de ida e volta são feitas por grupos diferentes de pessoas que não precisam ter o mesmo deslocamento e destino. Dentre as irregularidades encontradas nos veículos apreendidos, ainda de acordo com a NTT, estavam
pneus carecas, extintor de incêndio vencido, ausência de extintor de incêndio, para-brisa trincado e transporte irregular de passageiros. Os ônibus realizavam os seguintes roteiros: 2 ônibus na Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Viçosa, 7 ônibus na Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 1 ônibus na Cabo Frio, Belo Horizonte e 2 ônibus na Petrópolis, Belo Horizonte. A van ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. A agência diz que nessas 13 apreensões, mais de 400 passageiros foram retirados do transporte irregular e transferidos para o transporte autorizado. A NTT ainda informou, segundo a nota, que tem sido prática irregular constante das empresas de turismo serem contratadas por empresas de aplicativo. Essas mesmas empresas solicitam licença para fazer turismo e fazem linha apresentando essa licença com o intuito de enganar a fiscalização e os próprios usuários. Os próprios passageiros imaginam estar em uma viagem legalizada, mas estão na verdade num ônibus clandestino. A agência ainda informou que a fiscalização lembra a todos que veículos autorizados para realizar linha embarcam e desembarcam em terminais rodoviários e emitem bilhetes de passagens que já são documentos fiscais. Já veículos que possuem licença para fazer turismo não podem embarcar em terminais rodoviários e também não podem emitir bilhetes de passagens. Esses veículos viajam com uma licença de viagem com os nomes dos passageiros. Portanto, empresas que vendem apenas o trecho de ida e possuem lista de passageiros são consideradas clandestinas e estão passíveis de apreensão. A NTT e nós aqui do canal sempre lembramos que viajar em ônibus clandestinos é um alto risco. Existe o alto risco de acidentes por causa da falta de manutenção e o alto risco de contaminação do Covid-19. Esses veículos, gente, não têm a mínima condição sanitária. Para você aí denunciar o serviço clandestino, a NTT disponibiliza o WhatsApp DDD 61 99688 4306. A agência também tem o telefone 166, que é 24 horas. Você também pode entrar em contato com a NTT através do e-mail da agência. Vamos agora ao nosso giro de informações. Em Belo Horizonte, uma parte do sistema de ar-condicionado de um ônibus que faz parte do sistema MOVE caiu sobre uma mulher. De acordo com a polícia militar, o acidente ocorreu na Avenida Alfredo Balena, do bairro Santa Efigênia, na região centro-sul da cidade. Agentes do Batalhão de Trânsito de Belo Horizonte atenderam a ocorrência. A passageira ferida acabou sendo encaminhada para o Hospital João 23. Um ônibus da empresa Expresso VYZ Tour acabou ficando totalmente destruído após ser consumido pelas chamas na rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo. O incêndio ocorreu no quilômetro 65 da rodovia, na altura do Graal de Mairiporã. De acordo com a concessionária, o ônibus seguia sem passageiros e o motorista não se feriu. O motorista, na verdade, foi bem esperto, já que o mesmo, quando percebeu o incêndio no coletivo, parou o veículo e desceu. Por conta do incêndio, houve trânsito no local. Em Santarém, no Pará, o motorista de um ônibus urbano da cidade teve um mal súbito durante seu dia de trabalho e acabou batendo num caminhão. O motorista, após a batida, foi socorrido e levado para o hospital, mas a unidade hospitalar não informou o estado de saúde do mesmo. A arte da lateral do coletivo, modelo Torino 2007, ficou danificada. No Rio de Janeiro, um ônibus da aviação Rio Minho deixou 2 feridos na Avenida Brasil quando o coletivo fazia a linha Niterói-Caxias. O motorista informou na delegacia que houve falha no sistema de freio e que direcionou o coletivo para o lado direito, acabando atingindo 2 pessoas num ponto de ônibus. As vítimas estavam na calçada aguardando outro ônibus. As 2 mulheres que foram atingidas pelo coletivo sofreram escoriações pelo corpo e foram encaminhadas para o atendimento médico no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da capital. E para encerrar o nosso giro de informações, ainda no Rio, um acidente envolveu um ônibus da aviação Regina e um caminhão de pequeno porte na rodovia Rio-Teresópolis. O caminhão ficou muito destruído. O acidente ocorreu no sentido Teresópolis, na altura do bairro de Nova Campina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Apesar do acidente, não houve feridos. O trânsito ficou muito lento no local e em meia pista. E antes de encerrar essa edição do Jornal Agora, temos ainda mais 2 últimas informações. A Expresso Nordeste anunciou a volta da linha Foz do Iguaçu Rio de Janeiro, pelo menos nos finais de semana. A linha estava suspensa pela baixa demanda da pandemia. E também, para encerrar, a aviação Itapemirim está leiloando mais veículos de sua frota. Você pode conferir os detalhes no site da TM Leilões. Amanhã, dia 15, tem leilão. Ontem também teve, e hoje praticamente agora, acho que daqui a pouco começa, também tem leilão no site da TM Leilões. E assim, a gente encerra o JA de hoje. Sexta tem mais informação aqui na tela do canal Próxima Parada no Ônibus TV. Uma boa tarde para você e até a próxima.